Senhores, me permitam, antes de iniciar o vídeo, beber uma água, não só por causa do calor, mas por causa do sufoco. Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Hoje acaba de acabar a meia hora a partida em Cagliari. A Juventus consegue a sua quarta vitória consecutiva no campeonato, 1-0, gol do Dusan Vlahovic. Antes de começar, esse é o Finestra Bianconeira, o canal que fala da Juventus. Está aqui pela primeira vez, já se inscreve, já ativa o nosso sino e não perca as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que na quinta-feira, dia 27, ou no dia 28, sexta é carnaval, né? Na quinta-feira a gente vai sortear uma camisa dessa daqui, ó. Eccola qua! Uma camiseta da Juventus personalizada, preta, tá bom? Com o seu sobrenome, o vencedor vai ter o sobrenome. Olha aqui, na manga tem o detalhe da data de fundação da Juventus. É uma camisa bem legal, bem bonita e que agora está sendo feita. Estou fazendo num material até melhor que esse aqui, hein? Então fique ligado, se você quiser participar, por exemplo, tem que ser inscrito. E aí, na quinta-feira, dia 27, nós vamos sortear essa camisa. Já foi uma, faltam 4. Você pode ser o Felizardo. Felizardo hoje foi o Vlahovic. O Vlahovic hoje que no primeiro turno eu falei muito e critiquei muito. Ele perdeu o gol sem goleiro contra o Cagliari e isso pesou. Pesou por quê? Porque a Juventus deixou de fazer 3 pontos. E na época eu falei, agora a Juventus vai ter que ganhar do Cagliari fora de casa. Ganhar do Cagliari lá em Cagliari. E jogar lá, historicamente, é muito difícil, né? Mesmo quando a Juventus tinha times melhores, era sempre difícil jogar contra o Cagliari lá. E o Vlahovic, ele fez o quê? A compensação. Ele começou jogando, né? Aliás, o tal do Mina, hein? Aqui no Brasil seria titular em vários clubes, né? Mas esse cara é horrível, hein? E é ridículo também, né? Porque no primeiro turno se jogou na área, fez um monte de papelão. E o Vlahovic fez um belíssimo gol na falha do Mina. Tirou do goleiro. Me lembrou um gol do Baggio contra a Espanha pelas quartas de final da Copa do Mundo de 94, quando o Baggio, quase sem ângulo, tira do goleiro no lançamento do Signori. E esse gol foi o suficiente. Grande Dusan Vlahovic, jogou muito bem hoje, não foi só gol, voltava para recuperar. E vocês reparem como ele correu para tentar fazer esse gol, né, o arranque que ele deu. Repararam ele na recuperação de bola? O banco fez bem para ele, porque no primeiro turno ele dizia que não podia correr, que o esquema sacrificava ele, se ele corresse ele ia chegar cansado ali na frente. Pois é, então o Dusan estava errado, porque hoje ele correu, e correu muito bem e fez o gol. Começou uma partida tranquila, a Juventus dominou o jogo, de um modo geral. Grande partida do Gatti hoje, muitos criticam o Gatti, tá tudo certo, a gente respeita, mas mais uma vez o Gatti foi muito bem. E aqui vai uma crítica ao Will Diz, porque quando a Juventus faz 1-0, ela não baixa o ritmo, ela cria outras oportunidades, o time está criando, isso a gente tem que falar. Teve uma chance com o Will Diz, tudo bem, chutou ele lá, o goleiro pegou. Teve uma segunda chance ainda no primeiro tempo, essa daí, para mim, imperdoável, era para fazer, era para guardar o gol. Depois o jogador perde esse tipo de gol, o time toma empate, a culpa é do treinador. Aí quando o treinador coloca o cara no banco, o treinador é burro. O Yildiz vai começar no banco. Não é a primeira vez que ele começa jogando e desperdiça chances de ouro. Mas no final do jogo teve outra chance, ele chutou. Ali também teve um pouco de mérito do goleiro,
Mas somando tudo, foram 3 chances claras de gol e ele não guardou nenhuma. Eu peço que, encarecidamente, tirem a camisa 10 do Yildiz. A camisa 10 da Juventus é diferente. A camisa 10 da Juventus, você precisa conquistar ela com o tempo de casa, com o tempo de minutagem, é assim que as pessoas falam. Você não pode chegar e dar uma camisa que foi do Platini, do Del Piero, assim, só porque o cara é uma jovem promessa. Essa é a minha opinião. Talvez isso tire um pouco o peso dele. Repito, a gente ganhou 3 pontos importantíssimos, porque a rodada foi muito boa, mas numa dessas, o que eu falei para o Vlahovic no primeiro turno, de perder gols, tem que falar para o Yildiz também. Apesar que o do Vlahovic foi pior, não tinha nem goleiro. Mas não pode um jogador, como eu disse, perder a segunda oportunidade das 3, era claríssima, era a mais clara das 3, e ele erra o gol. Se a gente toma empate depois, não adianta criticar só o treinador, né? Porque o Junto ele não está em campo para fazer gol. O Mota não está em campo para fazer gol. Se esses caras perdem gols feitos e são super valorizados pela torcida, é um erro aí. Mas tudo bem. No fim deu tudo certo, a Juventus ganhou. Rodada foi muito boa. A Lazio parou diante do Veneza, do nosso presidente Biasi, que é veneziano de nascimento, torce para a Juventus e também torce para o Venezia. Montaram um time de gondoleiros lá e, enfim, empataram com a Lazio. Importante esse resultado. A Fiorentina perde para o Verona. Nós vamos jogar com o Verona a próxima partida. O Moise Kean parece que se machucou lá, enfim, mas essa parte eu pulo, eu não desejo mal para nenhum jogador. Fato é que a Fiorentina perde, a Lazio só faz 1 ponto. E ontem o Milan, quem diria, perdeu para o Torino, o nosso grande rival, né? Depois eu explico melhor, tá? Tem gente que tem dúvida. O nosso maior rival é a Inter ou é o Torino? Os dois são rivais. São rivalidades diferentes, mas o nível de rivalidade é a mesma. Depois eu faço um vídeo para explicar melhor sobre isso. Mas o Torino ontem ajudou a Juventus, porque bateu o Milan. Muita gente elogiando o Conceição, o treinador do Milan, né, quando chegou, e foi mal na Champions também, ontem também perdeu, então as coisas também não são assim, tá? Eu não esperava realmente que o Torino fosse vencer, o Torino deu uma melhorada no segundo turno, mas não esperava que fosse bater no Milan, bateu, ótimo, e a gente hoje consegue recapturar, não existe essa frase, essa palavra? Recuperar, né? Recapturar é a tensão do jogo, ragazzi, me perdoem. A gente recupera o 4º lugar, abre uma pequena vantagem aí. Agora estamos no caminho justo. O time está no campeonato italiano numa certa evolução. É a 4ª vitória seguida. Hoje o time dominou o jogo todo, né? Eu fiquei com receio quando foi para o intervalo, porque quando você vai ganhando só de 1-0, perdendo 2, 3 gols, a gente já viu esse filme. E vimos muito esse filme nesse ano. O tempo foi passando, a Juventus não foi matando o jogo e o time foi cansando. A Juventus cansou no segundo tempo, porque correu muito no primeiro. Só que o Cagliari também, a Juventus marcou muito bem. Por isso que eu falo que aqui um dos destaques foi o Gatti, né? E aí aconteceu um milagre. Eu considero um milagre. O Mota colocou o Columani e não tirou o Vlahovic. Tirou o Conceição, ficou Columani e Vlahovic. Queria muito ver os dois juntos e foi o que aconteceu. Milagre. Jogou o ataque que tem que jogar. E a Juventus quase fez o segundo gol. Teve uma chance com o Columani e teve outra chance com o Yildiz, como eu acabei de falar, que acabou perdendo. A propósito, teve um pênalti claríssimo em cima do Vlahovic, mas foi muito pênalti, e o VAR não chamou. Eu vou falar sempre isso, porque a gente ouve, né? Juventus, Rubentus, vocês roubam, vocês não são honestos, a arbitragem ajuda a Juventus. Fizeram uma pesquisa, não faz muito tempo, tá? Os times que mais recebem penalidades a seu favor no campeonato, e não é a Juventus a líder, não. A Juventus está em 4º. Enfim, pênalti escandaloso, mas ontem o Inzaghi fora da área técnica, não aconteceu nada. Tem uma foto aí, vou até mostrar para vocês.
Pois é, o Inzaghi pode fazer tudo. Tem uma outra imagem que ele está quase na linha do escanteio ali. A área técnica está aqui, ele está aqui. Não acontece nada. O cara invade o campo, nada. É por isso que o futebol italiano está desse jeito. A administração do Gravina. É por isso que a Itália está um dos motivos de estar fora de Copa do Mundo 2 vezes. Porque as preocupações são outras. Enfim, a gente aqui mostra. Tá? Não é montagem. Quem acompanha o campeonato viu o Inzaghi invadindo o campo. Já aconteceu domingo passado no jogo da Juventus. Enfim. Mas tudo bem. A gente tem que registrar que teve um pênalti em cima do Vlahovic e que não foi dado esse pênalti. O lado ruim da história é a contusão. O Gambiasso machuca, mas o Douglas Luiz, enésima contusão do Douglas Luiz, e aí fica difícil defender esse rapaz, né? Que é o jogador que interessa para o Newcastle para fazer a negociação com o Tonali. Apenas esclarecendo o seguinte: eu não estou cravando que o Tonali vai jogar na Juventus. O que eu estou cravando é que essa negociação está acontecendo. Estou cravando que o Tonali já deu ok e que o Newcastle aceitou negociar e que quer o Douglas Luiz. Isso eu estou cravando, tá? Juventus primeiro precisa ir para a Champions e depois a gente precisa ver se o Douglas Luiz aceita e aí a negociação se fecha. Está muito bem encaminhada, tá bom? Lembrando que, vou abrir um parênteses, não falei no outro vídeo, sobre o Gambiasso e o Vlahovic. Mesmo a Juventus classificando para a Champions, esses 2 jogadores não vão ficar. O Vlahovic por uma questão que ele já recusou a primeira proposta para renovar, questão salarial, e o Gambiasso quer sair da Juventus. Entendam isso. Não é incompetência do Giuntoli, porque eu já estou vendo gente dizer a diretoria sempre vendendo as joias da base. O jogador quer sair. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esqueçam a Juventus, esqueçam o diretor da Juventus atualmente. Vamos falar de um modo geral. O jogador de futebol, quando balança com uma proposta, quando está com a cabeça em outro lugar e quer sair, ele faz de tudo para sair. O contrário também acontece. Quando o cara quer vir, o cara vem pronto. Temos um exemplo clássico aqui no Brasil, já que eu gosto de sempre fazer um paralelo. O Neymar quis voltar para o Santos e voltou. Com dinheiro, sem dinheiro, ele escolheu. O Cristiano Ronaldo, quando veio para a Juventus, não foi a Juventus que comprou o Cristiano Ronaldo, ele quis jogar na Juventus. Ele procurou o Agnelli, não procurou nem o diretor da Juventus, nem o Nedved, que era o vice. Ele foi direto no Agnelli, falou, manda a proposta de 100 mil, porque ano que vem eu quero jogar aí. E quando o jogador não quer ficar, o Locatelli, por exemplo, não quis ficar no Sassuolo, quis vir para a Juventus. Kobe Miners, lembra? Arrumou um atestado médico, não jogou a final da Atalanta lá da Europa League, porque queria só a Juventus, recusou a proposta da Premier. Jogador, quando quer sair, sai. Eu vou contar aqui uma passagem, não vou citar nem o clube, nem jogadores. Anos 90, 30 anos atrás, um grande time aqui do Brasil, com um grande jogador, chegou uma proposta da Espanha, de um time que não era um time considerado grande, mas era o futebol espanhol. Veio a proposta para esse cara, e esse cara pediu para sair. Pediu para facilitar a negociação. O dirigente desse clube brasileiro falou assim, tá bom, eu vou vender você. Eu queria segurar porque você vai jogar num grande clube da Espanha. Não precisa jogar nesse time médio. Dê tempo ao tempo. Não, mas eu quero ir agora. O diretor falou assim, tá bom, eu vou fazer o negócio então com os espanhóis, mas tem uma condição. Você vai na TV e vai dizer que você quer sair. Porque se eu vender você, justamente você agora, para esse time médio da Espanha, vão cair em cima de mim que sou diretor. Isso eu estou falando para vocês. Vou dar uma dica. Era o diretor de futebol de um grande time, diretor de uma empresa de leite, e o jogador, que eu não vou citar o nome, foi campeão do mundo com o Brasil alguns anos depois, e foi bola de ouro da FIFA alguns anos depois. Tá bom? Tá mais do que dada a dica. Essa história é muito verídica.
Ou seja, o diretor, na época, falou, vai na TV e fala que você quer ser negociado. Isso há 30 anos atrás, quando tinha um pouco ainda de amor à camisa. Anos 90. Vocês acham que hoje, porque o Gambiaço... Na nossa Juventus, jogadores como Nedved, como Buffon, como Trezeguet, como Davids, como... Vou até colocar o Tevez, né? Eu não vou nem citar o Del Piero. Esses jogadores não existem mais. Nem aqueles que estão lá, por exemplo, o próprio Gatti. Eu não posso colocar a mão no fogo e dizer que o Gatti vai jogar na Juventus. Se não chegar uma proposta da Premier, ele não vai balançar. Então, o Gambiaço não vai ficar na Juventus. Não adianta criticar o Giuntoli ou quem fosse que tivesse lá, o Paratici ou o Marotta. Não adianta. O cara quer ir, tá? E ele vai sair, tá bom? Acho que não faltou falar mais nada. Claro. Recuperamos 9 pontos do Napoli. Napoli que hoje perdeu para o Como. E olha... Não, o Fábregas não é um bom treinador, tá? O que vale pro Mota, vale pro Fábregas. Treinar o Bologna é uma coisa, treinar a Juventus é outra. Treinar o Como é uma coisa, treinar a Juventus é outra. Ganhou, mas o Como ganhou do poderoso Napoli, do nosso Antônio Conte. Eu gosto do Conte porque ele é juventino. Eu vi ele jogar, eu sou mais velho que vocês, eu vi ele jogar. Ele é a Juventus em pessoa. Mas eu falei, enquanto ele estiver no outro time, eu vou torcer para ele quebrar a cara. Então, aqueles que já colocavam como Conte vencedor do Scudetto, perdeu para o Como hoje e o Napoli está em queda livre. Em compensação, a Atalanta, que eu falei que estava em queda livre, estava mesmo, enfiou 5 hoje no Empoli. Eu não vou achar ruim se a Atalanta ganhar o título italiano, hein? Vai ser muito engraçado ver o Conte perder com o Napoli e o Inzaghi perder com a Inter. Vai ser muito engraçado. Mas enfim, vamos ver o que acontece, está ficando legal o campeonato. Importante é que a Juventus está no 4º lugar, está começando a desgarrar dos outros times. Ainda tem a Lazio ali incomodando, mas vai ter o jogo direto, ou seja, a Juventus tem tudo para se firmar nesse 4º lugar e por que não 3º? Nunca se sabe, tá bom? Juventus que acho que no meio de semana tem Copa Itália, deixa eu ver se eu acho a tabela aqui. É o Empoli, não é isso? Copa da Itália, bom, enfim, pelo campeonato tem na segunda-feira de carnaval, vejam vocês, o jogo contra o Verona, 4:45 da tarde. A gente se vê amanhã e nos próximos vídeos. Like no Finestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine, inscreve para concorrer a essa camisa na quinta-feira, tá bom? Bom domingo a todos vocês, eu tô feliz pra caramba, mas muito feliz, porque vencemos. E dica cultural do Finestra. Você que pretende conhecer a Itália, se um dia for conhecer a Itália, vá até a Sardenha, terra do Cagliari, que é um lugar espetacular. E coma carne de javali, é uma delícia. Forza Juve, fino alla fine, chega, tá bom? Nos vemos. Ganhamos! Dusan Vlahovic.